Fala pessoal, estamos aqui mais um podcast sem corte, tudo é dito do jeito que é. E hoje estamos aqui com duas advogadas. Você que está precisando aí trabalhar e está com um problema familiar, nós temos aqui no direito de família e direito trabalhista empresarial. Estamos aqui com a doutora Milena e a doutora Aliciane. Sejam bem-vindas. E vamos apresentar elas primeiro, né? Aliciane Rodrigues, advogada desde 2016, esposa e mãe. Ela iniciou sua carreira atuando no âmbito de direito de trabalho, no qual se especializou e possui formação como corretora imobiliária. Como que é isso? Meu Deus! Atualmente está especializando em direito condominial. Sua satisfação está em busca de soluções e melhorar ambientes de conflitos, consequentemente apresenta resultados eficazes aos seus clientes. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. E vamos apresentar agora aqui a doutora Milena. 13 anos já, né? Se passaram. Veio da Paraíba, se formou e transferiu a sua OAB em 2016, correto? Isso, pra cá. Meu Deus. E 12 anos de experiência no âmbito de direito familiar. Conta pra gente como que é você mudar de um estado para o outro e você sabe que é totalmente diferente, né? Conta pra gente a sua história, conta pra gente a sua trajetória até aqui no Rio de Janeiro, como que foi esse desafio, se formar lá, depois transferir pra cá. Conta pra gente. Bom, a minha vida sempre foi... Eu falo que meu pai era um pouco nômade, né? Ele gostava bastante de se mudar. Então, eu morei quando era pequena aqui, voltei para fazer faculdade lá, que era um ambiente mais tranquilo de fazer faculdade, que eu era jovem, né? Então, fiz faculdade lá. E quando eu me formei, por ser uma cidade muito pequena, João Pessoa era muito, assim, você consegue trabalhos bons se você tiver uma indicação boa, se você conhecer gente muito de nome, né, na cidade. Cidade pequena é assim. É o poder da indicação, né? Isso. Se o trabalho for bom, a gente indica. Se não for... Então, na época, eu não tinha muito conhecimento, não conhecia muitas pessoas lá. E eu me vi assim, ou eu vou para uma cidade grande, que eu sou mais uma, ou eu vou continuar aqui e vou ter que começar a crescer sozinha mesmo. E como eu tinha meu irmão aqui, meus irmãos aqui, então meu pai, eu ainda era solteira, meu pai, não, filha, vamos para o Rio que você vai ter mais oportunidade lá. E eu vim, fiz o OAB lá, passei de primeira, graças a Deus. E quando cheguei aqui, transferi minha OAB para cá e comecei a advogar aqui. Em sequência, eu me casei, tive filha. E a minha advocacia tem que dar o melhor para minha filha. Então, o meu curso, eu quero sustentar minha filha com o meu curso. Então, foi isso. Eu comecei a advogar, comecei a abrir o escritório, sozinha com outra sócia, que não deu certo. Depois, conheci a Aliciane, graças a Deus. Fizemos um casamento. Sócias, né? Somos sócias. No escritório Cavalcante Rodrigues. E, graças a Deus, a gente deu certo. Estamos nisso há uns 5 anos já. 5 anos juntas. De sociedade. E, Aliciane, você... Me conta essa história. Você foi consultora de imobiliária? Como que isso depois veio para o direito? Como que é essa história? Olha, eu iniciei atuando mais no direito trabalhista, né, para o empregado, e depois a gente foi para a parte das empresas, né, e também a parte dos síndicos dentro dos condomínios. A gente começou a prestar muita consultoria para os síndicos e eu comecei a entender um pouco a dor da parte imobiliária, a parte do direito imobiliário, a parte de sindicatura. Então, eu também fiz uma especialização na parte de sindicatura, né? Estou estudando a parte imobiliária, então fiz essas especializações. E a gente entende, quando a gente começa a estudar, começa a entrar nesse ramo, que existe uma deficiência muito grande. Então, você sendo já um profissional da área jurídica, você tem um leque muito mais aberto, né? Então, a gente fazendo consultoria, a gente acaba que entende as dores desses profissionais e consegue auxiliar melhor, né? E fala pra gente assim, como que vocês conseguem controlar a pressão do dia a dia? Porque é bastante conflito dentro da área de vocês, né? A gente sabe que vocês têm uma pressão muito grande de cobrança, né? Como que vocês lidam com isso, com essa pressão?
A cobrança vem, natural, normal, né? Todas as profissões, mas assim, a gente tenta equilibrar muito com a parte emocional, a parte espiritual, porque é um misto, é um equilíbrio. A gente tem que ter mente sã, corpo são, então é onde eu vou para academia também para me equilibrar também nessa questão, manter a nossa saúde boa, né? Então, quando a gente está em equilíbrio, tudo funciona. E fazer o que você gosta também é fundamental, né? Nós duas, a gente se encontrou nessa profissão, então a gente faz o que gosta, e isso é fundamental. Então, você fazer o que gosta todos os dias é muito melhor do que você estar numa profissão que você não gosta, não curte. Faz por obrigação. Que você faz por obrigação. Então, você levar trabalho para casa uma vez que você gosta é gratificante, né? Então, você está discutindo no final de semana, levar trabalho para casa. Então, você liga para... Oi, Milena, olha, estou numa situação aqui, mas você está gostando de estar estudando um processo, de estar analisando. Mas uma coisa que você gosta é muito melhor, então é gostoso. E a questão da família, a cobrança da família. São casadas, né? Claro. Sim. E o marido não cobra. Olha, você não vai voltar para casa não, tá lá no escritório ainda. Como que tem essa cobrança familiar? Ah, sempre tem, né? Que nós duas temos... Eu tenho 2 filhos, ela tem uma filha. Então, assim, a gente tem que saber equilibrar. Mas os nossos parceiros, também são profissionais, não da área, mas eles também são profissionais, trabalham. Eles entendem. Claro que tudo tem seu tempo, tudo tem seu limite. Então, a gente tem que saber que tudo tem tempo. Mas acaba que a gente, como participa eles, a gente tem aquele... mas o que você acha dessa situação aqui? Se fosse com você, o que você faria? Uhum. Então, assim, acaba que a gente consegue conciliar, mas tudo tem seu tempo e seu limite, né? Até para poder equilibrar. Se a gente ficar pensando 24 horas em processo, nas coisas que a gente tem que fazer, a gente pira. Não dá. Então, a gente tem que ter um equilíbrio de chegar... Não, vamos cuidar das crianças, vamos sair. A gente gosta muito de fazer coisas juntas, não é só... a parte da sociedade, mas nós somos amigas, irmãs mesmo. Eu falo que a minha mãe é mãe dela também. Então, assim, a gente tem uma convivência fora do escritório. Então, a gente procura, nossos maridos são amigos também. Então, a gente tenta juntar as famílias. Não é só um convívio do escritório, é um convívio de família mesmo. 2 famílias que se uniram para partilhar a vida também. Sim. E cada uma, assim, escolheu uma especialização, né? Milena, no casos de família. Casos de família. E assim, como é que foi optar e escolher por essa área? Porque cada tem um criminalista, né? Cada um tem uma especialização. E por que família? Bom, quando eu estava na faculdade, foi a área que eu mais gostei, que eu acho mais bonita do direito é a área criminal, por incrível que pareça. Porém, quando nós, por sermos mulheres, tem um certo preconceito de medo mesmo de estar no âmbito criminal. Então, a gente tem a frase no direito que a gente fala que nós namoramos o criminal, mas casamos com civil, com família, com outras áreas. E foi o que aconteceu. Eu gostei de família também. É uma área que eu me identifico muito, porque eu já passei por um divórcio bem conturbado. Uhum. E eu sofri muito com esse divórcio e aprendi com ele. Sofreu na pele, né? Sim. E isso é muito forte, né? A própria pessoa que sofreu na pele ali, e você defender, né? Isso é muito, muito importante. E, Aliciane, e você, por que empresarial? Olha, empresarial, porque assim, eu já fui trabalhadora CLT, né, a carteira assinada, então eu sei os 2 lados da moeda. Eu na pele, né? Também vivi, né? Sei o que é trabalhar, sei o que é um FGTS, então... sofrer com CLT, né? Sei o que é hora extra. Então, assim, eu sei o que é administrar uma empresa, sei o que é a dor de uma empresa pequena, então sei o que é você ter um custo de um funcionário.
Então, eu sei o que custa você ter uma demanda trabalhista, um processo, né, nas costas da empresa. Então, eu sei os dois lados. Então, assim, eu sempre quis ser advogada. A minha família não tinha advogado, não tinha uma pessoa formada, né, na faculdade. Então, a minha primeira missão era me formar. E eu queria ser advogada, era uma coisa que eu sonhava. Então, eu consegui. Então, foi uma vitória. E eu já me via como advogada de direito trabalhista. Então, era uma coisa que eu tinha em mente e, graças a Deus, eu consegui. E é boa, viu, gente? Não é porque é minha sócia, não, mas é boa. E ela é muito detalhista. Ela vai ali no processo, olha todos, ali, né? Todos os detalhes. Né? Todos os detalhes. Você falou, né? Conhece a dor dos dois lados. Então, eu acho que o bom profissional, ele tem que conversar com a parte, né? Quem ele está defendendo. Se você está defendendo o trabalhador, você tem que conversar com o trabalhador para entender, você tem que fazer as perguntas para ele. Ele, muitas das vezes, ele não sabe da lesão que ele sofreu. Então, você tem que dialogar com ele várias vezes, fazer as perguntas, que muitas das vezes você vai deixar algum direito que ele perdeu, você vai deixar passar batido porque você não fez a pergunta. E a mesma coisa... Certa, né? A pergunta certa. E às vezes também para a empresa. Você está pagando a hora certa para o teu funcionário? Você sabe lá que o sábado é dia útil para contar no dia de pagar, que o quinto dia útil conta sábado? Ah, mas eu não trabalho sábado. Mas você tem que contar. Então, assim, às vezes você deixa passar certas coisas porque você não faz as perguntas. Você não vive com o teu parceiro, né? Que é ou o empresário ou o empregado. Então, você tem que estar no dia a dia, tem que ser uma advocacia artesanal. Então, é isso que a gente preza. A gente vive com o nosso cliente, né? Então, é uma coisa mais artesanal. Vocês criam um vínculo, na verdade, né? Sim. Isso é muito perigoso também para vocês, que vocês precisam defender ambas as partes, né? Porque você tem que ver o lado A e o lado B. Sim. E em questão de assédio virtual, acontece muito isso? De um empregado ir para rede social e defamar a empresa. Como que ele lidar com esse tipo de assédio virtual? Acontece muito nesses casos que vocês defendem? Ah, eu fui demitido e coloca a boca no trombone que fala, né? Como que ele dá? Existe algum procedimento que você faz, um método seu, que você pode explicar pra gente como lidar com esse tipo de assédio pela internet? Olha, aconteceu comigo do meu cliente empregado, ele perguntar se ele podia fazer contra a empresa, que não pagava, isso aqui. Doutora, eu posso contratar um carro de som para ir... É carnaval? Gente, é verdade. Doutora, a empresa não está querendo pagar, eu vou processar. Eu estava nos trâmites de fazer os cálculos para entrar com a ação contra a empresa. E a pessoa muito agoniada queria... Doutora, eu posso contratar um carro de som para ir lá no prédio onde a pessoa mora, na Barra, e falar que ele é um 71 e não está pagando as minhas verbas? Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz. Então, assim, é uma coisa que você tem que lidar. Você não pode fazer coisas vexatórias, né? Porque senão ele iria te processar por conta disso. Uma coisa é ele tá errado porque ele não tá pagando as verbas. Outra coisa é você fazer outro crime contra ele. É porque aí entendeu? Justifica, e como que as né? Não empresas justifica. conseguem lidar com essa questão? Como elas se protegem disso? Porque hoje tá tudo gravado, qualquer Tudo coisa, vai todo pra mundo... mídia, né? E como Sim. que as empresas conseguem se proteger? Olha, contratar um bom advogado justamente para você não deixar essas arestas, né? Você pagar certinho para os funcionários, você ter um bom diálogo. Olha, funcionário, se Tudo você que acha... preventivo é melhor, né? Tudo Sim. que você previne antes, organiza antes, você não cria brechas para acontecer isso. As nossas empresas que nos contratam, elas olham isso. A gente não deixa que as brechas acontecerem para evitar certas coisas como isso acontecer. Então, tem empresários que a gente trabalha que fala, nossa, depois que a gente contratou vocês, é outra coisa, assim, em relação à proteção mesmo. A gente uma assessoria protege. jurídica, né? Sim. A gente proteção protege a mesmo, sim. empresa no todo. Os funcionários, eles ficam até assim, bom, se a doutora está falando que está tudo em dia, eu vou confiar. Porque eu não estou ali para proteger só a empresa. Eu estou protegendo também o trabalhador. Porque eu não quero que depois ele venha e processe a empresa. Porque eu vou ficar mal perante a empresa. Pô, doutora, você não viu isso? Que eu estou recolhendo errado a FGTS? Entendeu?
Então, assim, eu estou protegendo ambas as partes. Então, eu estou protegendo a empresa para não pagar errado, para não deixar direito passar, e o trabalhador, que ele está sabendo que está tudo em dia, está tudo certo, entendeu? E assim sai todo mundo bem, né? Todo mundo Porque feliz. um prejudica o outro. Isso aí. E essa mesma pergunta, voltando para o lado de família, É o que mais tem, né? sim, principalmente quando o pai não paga pensão, né? Aí a mãe vai lá, faz os stories ali. Isso aí é bom pra gente em relação, por exemplo, para comprovar a renda do alimentante. Uhum. Hoje em dia, como você mesmo falou, tudo vai pra rede, tudo vai pra mídia. Então, um pai que fala, não, eu só posso pagar R$200 por mês, mas vive indo pra japonês no final de semana, pagar R$200 no japonês pode, mas pagar R$200 de pensão pros filhos não pode? Como é que é isso? Então, a gente mostra, como a advogada da mãe, né? Uhum. Que olha, o pai não pode pagar 200, mas pode pagar todo final de semana no japonês, pode pagar restaurantes caros, viagens, como é que é isso? Então, a gente tira print das redes sociais e coloca no processo. Isso daí cria prova de vida daquela pessoa. Então, pra gente, a mídia social está sendo bastante útil, né? Ajuda muito, né, no Bastante. processo. Aí fala, não posso pagar, mas tá lá curtindo, restaurantes caros. Tá vendo? Vai aí, ó, pra toma fogo de cuidado. chão. Paga fogo de Isso chão, aí mas não quer pagar pode. pensão. Pois Não é. dá. Então tem que ser justo, né? Então isso aí pra gente, a mídia social, pro advogado familiarista, veio muito bem. A calhar, né? Tem o lado de vexatória também? Tem. Porque, por exemplo, hoje traição não é mais crime como era antigamente, mas hoje se você colocar o seu parceiro, o seu companheiro, sua esposa, esposo, numa situação de vexatória para uma traição, Uhum. é passível de um dano moral. Então, a mídia social também está aí para isso, né? Se você colocar na mídia, você está traindo sua esposa e tiraram uma foto e colocaram numa viagem com aquela amante, com a amante, Uhum. é uma E hoje em situação dia tá muito vexatória. na moda essa questão de relacionamento aberto, né? E aí acaba que você tá ali no relacionamento aberto, já passou uns 2, 3 anos, e aí pode calhar de vir uma criança e a criança não tem culpa, né? Pois é. E tem a questão também que você vai, não tem um compromisso, mas já tá ali, não declarou união estável, então tem uma questão sobre isso, não tem? Contrato de namoro, alguma coisa A assim. união estável, hoje em dia, você tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, se você for para casa da sua namorada ou do seu namorado, ficou 2, 3 dias por semana na casa, você já está configurando uma união estável. Se você tem uma constância naquele local, você já pode ser configurado uma união estável. Então, tem que ter muito cuidado. Se você não tem a intenção de constituir família ali, você tem que procurar um advogado e fazer um contrato de namoro, que mostra que você não tem intenção de construir família com aquela pessoa. Mas, se não, você pode achar que, não vou pagar a pensão, não vou ter problema se eu acabar com aquele namoro ali. Uhum. Muito pelo contrário, você já está configurando união estável, o regime é regime de comunhão parcial de bens, normalmente. Só se você tiver um contrato falando que é outro regime. Mas se não tiver nenhum contrato, não tiver nada escrito, é regime de comunhão parcial de bens. Então, aquilo que você construiu ali é passível de partilha. Então, tomar muito cuidado com esses casos. Hoje em dia, a gente namora, passa mais tempo. Às vezes, a gente começa a namorar, passa mais tempo na casa da namorada do que em casa. Tem que ter muito cuidado, porque isso é uma união estável. Entendi. E em caso, vamos supor, o dono da empresa, eu quero que as duas respondam, porque, assim, vocês trabalham junto, mas defendem casos isolados, né? Mas se tiver um caso que o empresário ficou com uma das funcionárias, como que vocês conciliam o trabalho de vocês duas? Assim, vocês defendem junto o procedimento do processo? Olha, é complicado essa situação, porque já funcionária casos assim? A funcionária pode alegar assédio, pode alegar pode ter um monte de situação envolvendo esse caso, né? Porque o certo, assim, o mais fácil pra gente é que não ocorra. O dono da empresa se relacionar com o funcionário. O ideal é que isso não aconteça.
Se for acontecer, ela tem que ser desligada da empresa. Se for um relacionamento Mas se certinho... torna justa causa? Então, não. Se ela tá namorando, se ela consente, se ela quer, se tá tudo ok, né? Ele faça desligamento dela, paga as verbas, para eles continuarem o namoro, né? Esse é o melhor. Que ele não seja casado também, né? Que não seja casado. Se for casado, aí vai dar um problema de divórcio, vexatório, aí já entra... Porque se ela não quiser, ou se no futuro ela mudar de ideia, ela ainda pode alegar que foi um assédio. Então, é uma situação que eu, como advogada da empresa, iria falar que não pode, não deve. É uma situação bem complicada, tá? É bem tenso mesmo. E pro lado emocional dessa pessoa, como você lida? Porque vocês falaram aqui pra gente que vocês trazem o cliente pra vocês, né? Vocês têm um vínculo. E esse vínculo foi muito... O emocional da pessoa tá abalada demais. Como que vocês vão lidar com isso? Porque você se torna uma psicóloga. Sim, o advogado é ali com o psicólogo. A gente tem que tirar tempo para escutar, para sentir, para se sentir pertencente àquela situação, né? Para se colocar no lugar, ter empatia pela pessoa. Então é isso que a gente preza muito, a empatia pelo nosso cliente. Então a gente conversa, passa horas, se for o caso, de escutando o cliente, para poder a gente ver como a gente pode a gente tá dentro com ele, mas olhando pelo lado de fora, com o lado jurídico, né? O que a gente pode proteger, o que a gente pode fazer para proteger aquela pessoa. Então, ao mesmo tempo que a gente está ali, vamos lá, pega na mão, mas calma aí, vamos ver o lado prático. Ela é perfeita para esse lado prático, eu sou o lado mais emocional. Então, familiarista, né? Você não gosta dessa parte de direito familiar? Não. Por quê? Porque é exatamente isso. Ela fica na parte emotiva, né? Que ela vê a parte de família. Eu fico mais na parte de investigativa. Pode dizer que você é uma advogada fria? Fria calculista. Mas nos cálculos mesmo, da parte probatória. Então, a gente se auxilia muito nisso. Né? Eu não gosto muito da área de trabalho e ela não gosta muito da área de família, mas a gente se complementa. Sim. Algumas áreas, assim, por exemplo, a área civil, ela faz e eu faço também, que eu também tenho especialização em contratos e ela também. Apesar dela não citar muito, ela também tem a parte de contratos. Então, a gente trabalha muito juntas em vários clientes, a gente trabalha junto mesmo também nessa área civil, né? A área civil é a área que fala que todo mundo é um pouco, né? Uhum. Que é o clínico geral. Ah, sim. A área civil é um pouco de clínico geral. Então, a gente termina trabalhando muito juntas. E tira dúvidas, Aliciane, está acontecendo isso. O que você acha? Ela, não, vamos fazer assim, vamos fazer... Então, a gente conversa muito. Mesmo que eu não entenda muito da área de trabalho, eu ajudo e ela me ajuda. Então, assim, termina entrando um pouco uma no caso da outra. Sempre uma tem o caso da outra. Não, e eu percebi que as suas redes sociais, né, é diferenciado de todos os advogados que eu já vi em todo o Brasil. Vocês pegam o direito e partem para o canônico, né? Isso é bacana. São atrizes, sabia? É verdade. Vocês se colocam no lugar das pessoas, né? Como que surgiu essa ideia de vocês pegarem ali a rede social e contar os casos de famílias, né, casos de empresas, assim, de uma forma mais canônica? Fala pra gente, assim, como que vê essas ideias? Porque vocês têm, assim, quando elas vão gravar, elas fazem isso daí script, né? Como que surge isso? Vem do nada? Olha o tema e vamos gravar, aí vai escrever o roteiro? Eu gosto muito dessa área de comunicação, né? Eu sou mais... Antes de pensar em direito, até pensava em fazer jornalismo e tal. Porque eu gosto muito e sou muito curiosa, gosto de mexer em Canva e tal. E quando surgiu essa parte do Instagram, vamos transformar o Instagram num algo mais prático, né? Para as pessoas possam interagir, possam participar com a gente do Instagram. Então, eu adorei. Vamos tentar. Ela ficou meio assim, eu morro de vergonha, que não sei o quê. Mas vamos entrar. Porque hoje em dia a mídia social tá aí, né?
se a gente não pertence a esse mundo, a gente não consegue. De espaço, Fica pra né? trás. Fica pra trás. Então, E são casos que nós atuamos no nosso dia a dia. Então, tudo que está lá são Verídico, casos verídicos, né? Tudo que a gente passa no nosso dia a dia. Então, a gente só está compartilhando com quem está lá seguindo a gente. Então, são casos que nós pegamos, que nós participamos. Todos que a gente falou lá são realmente o que a gente passou no dia a dia. inclusive, até a dica de que hoje é o último dia para quem que vai fazer o pagamento das você empresas. que é empresário tem que pagar hoje. Fala aí, Que história é pagar essa? hoje. É verdade. Explica pra gente, por que o empresário tem que pagar hoje? Então, porque assim, a lei fala que você tem que pagar até o 5º dia útil o salário do empregado, né? Tem que estar disponível para ele até o 5º dia útil. Sábado conta como dia útil. Por quê? Você tem que trabalhar 44 horas semanais de segunda a sábado. As empresas, algumas não trabalham sábado, só que é de segunda a sábado expediente de trabalho, né? Aí não conta sábado porque não tem expediente bancário. Aí você não conta sábado ou expediente bancário, mas você conta para pagar o salário, né? Então, assim, se você excluir o sábado como expediente bancário, você não tem o sábado para pagar. Só que você tem que contar ele na hora de fazer a contagem. Aí você exclui lá o sábado do calendário. Só que você esquece de fazer ele na soma do dia da semana. Isso pode, né? se caso o empresário não pagar os funcionários, isso pode gerar alguma coisa ruim para a empresa? Pode gerar alguma cobrança futura? Então, se fosse só, um mês eu paguei atrasado, paguei lá no 7º dia útil. Um mês, ok, não vai ter problema nenhum. Só que você fazer isso reiteradamente por 2 anos, por 5 anos, se o funcionário quiser ajuizar uma ação, olha, todo mês, por tantos anos, a empresa sempre pagou atrasado para mim, pode sim gerar um problema trabalhista. Pagamento atrasado gera até rescisão, né, indireta. Isso, somado a outras questões trabalhistas, é uma dor de cabeça grande, né? Então, só isso pode ser um problema pequeno, né? Mas somado a outros... Pode ser uma bola de neve e ser uma coisa grande lá na frente. Então, é só contar o sábado como dia útil para você fazer o pagamento. Aí, nesse momento agora de carnaval, se você não for trabalhar quinta e sexta, né? Do dia 6 e 7, salvo engano, que é a quinta e a sexta do carnaval. Aí você não vai poder pagar na semana depois do carnaval. Você antecipa para hoje, né? Só mais isso. seguro. É mais seguro, mais certo. E no caso familiar, né, do direito da família, vamos supor, eu sou casado com a Paula, atrasei a pensão. Pode gerar algo, vamos supor, eu posso ser preso? Mas aí eu vou viajar para Cabo Frio, depois eu pago. Se você tá devendo um dia, você já é passível de a outra parte entrar com ação de execução. Aí, claro que você não vai ser preso assim, né? Vai ter que rolar um processo, vai ter que... Entra com processo de ação de execução, são 2 tipos de ação de execução de pensão alimentícia. Uma por penhora, online ou de banco. Outro é pela prisão civil, que a única prisão realmente acontece aqui no Brasil. Mas você acha que o Brasil é justo com essa questão de pensão alimentícia? O cenário brasileiro que vivemos hoje, você acha que está justo? Para a mulher que recebe, às vezes, não. Porque hoje em dia o salário do brasileiro gera em 1.500, o salário mínimo, né? Café que tá difícil, né? Mas assim, aí quando você para pensar, até 40% do salário mínimo, né? Que hoje o juiz pode dar até 40% prendendo o salário da pessoa, né? Até 40%. Então, que a pessoa tem que viver com 60%. Não dá para viver com menos do que isso. Então, quando você olha isso em número, hoje em dia uma criança não vive com R$400. Hoje em dia, paga 2 latas de leite ninho, fralda. Você não consegue manter uma criança com esse valor. Então, acho injusto por isso. 75 fraldas, né? Que é aquele pacotão, são 75 dias, mas não, né? Não. A criança gasta, né? Gasta muito. Então, acho que é injusto em relação a isso. Porque o salário mínimo é baixo, né? Então, quando você para pensar na porcentagem que uma mãe recebe para uma criança,
Gente, hoje em dia 200, 300, 400 reais não dá pra nada. Não é mesmo? Vai no mercado, compra o café, o ovo e o azeite, acabou. Acabou. Então, e deixar bem claro que pensão alimentícia não é só alimento, não é só comida. Eu penso que é só isso, né? Não, é o aluguel, é educação, lazer, saúde. É toda a parte extracurricular da criança, tudo. Um inglês hoje, gente. O inglês hoje, qualquer escolinha pequena é 200 reais. Então, você não consegue fazer um inglês. Hoje, o inglês é fundamental. Hoje, o inglês é a nossa segunda língua. Então, assim, hoje, qualquer pessoa que queira dar um pouco mais para o seu filho precisa de ter uma pensão boa para pagar, né? Para receber também. É verdade. Mas agora eu vou perguntar para vocês, em questão de atendimento, vocês ficam só atende a nível Rio de Janeiro, a nível Brasil? Como é que funciona? Nosso escritório, ele fica na Taquara, né? Tem a parte física, temos espaço para atender, sala de reuniões, mas a gente atende também de forma online, a gente atende o Brasil inteiro. A gente faz consulta remota, a gente atende com horário marcado. Então, a gente tem processo em todo o Brasil, a gente atende a Nordeste, temos processos em diversos estados. Então, só agendar. E fala pra gente, quais são as maiores satisfações na atuação como advogada trabalhista? Assim, quero saber de você, quando você recebe aquele resultado bacana do seu trabalho e o cliente fala, ó, poxa, conseguimos. E aí, que satisfação é essa? O que você sente na hora quando o cliente liga para você agradecendo? Fala pra gente assim, o que você sente? É dever cumprido, né? Você fala, nossa, tudo que eu passei valeu a pena. E agora, para dar notícia ruim pro cliente, o que vocês... Olha, como se posiciona? É muito difícil, são diretas, porque... ou... Não, eu sou muito... assim, lá no escritório a gente não engana, né? A gente, como cristã, a gente fala a verdade. Olha, não sou eu que julgo. Então, quando a gente pega um processo, então a gente fala, olha, aqui tem boa chance de a gente vencer, só que não depende da gente, né? Depende do juiz. E a gente tem uma frase que a gente fala muito, que cabeça de juiz é que nem bolsa de mulher. Pode sair qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Essa é nova. Então, a gente não tem como a gente adivinhar o que o juiz vai definir ali. Doutora, mas é certo a gente ganhar? Eu falei, olha, se fosse eu julgando, com certeza. Não precisava nem entrar com o processo. E é difícil você, assim, diretamente de frente com o juiz, você convencê-lo? Que argumento que você usa, nesse caso aí, da empregada que saiu com o empresário? Como que você... Então, essa causa? A gente tem que ter muito... Argumento, né? Argumento. E às vezes não é... Provas. Às vezes você sabe da verdade, mas só você saber da verdade não é suficiente. Então, assim, não precisa falar o nome do juiz, não. Mas teve juiz, assim, que você... já não foi com a sua cara? Sempre. Você perdeu... não foi com a minha cara? Já? Com certeza. Gente, tem muito. E o que mais impacta é às vezes você tem lá todas as provas, né? Às vezes você tem as provas. E o juiz, ele não pode falar assim, eu acho. Não, ele tem que dar certeza. Só que gente, pasme, né? Pasme. O juiz às vezes fala, pode ser que. O juiz, ele não pode falar isso. E aconteceu. Então, vamos entrar em causa polêmica agora. Eu quero saber de vocês duas, a opinião assim. Vocês acham que o direito no Brasil hoje está corrompido pelo sistema? Tudo. O que não está corrompido? Me fala. Hoje, a gente, infelizmente, a gente vive num mundo da corrupção. Porque a politicagem, tudo pode ser corrompido uma hora. Às vezes não é corrompido assim, a gente fala em corrupção financeira, né? Mas às vezes não é nem isso, às vezes é sobrecarga de trabalho, muita demanda de trabalho, né? é pouco funcionário, às vezes
pouco funcionário trabalhando, é funcionário afastado e é muita distribuição de processo, às vezes é burocracia, processo que podia ser resolvido de uma forma, mas tem um rito processual a ser seguido, às vezes você tinha uma forma de facilitar e não pode, porque o processo é engessado, se chama processo, tem que passar por aquilo, entendeu? Então é uma coisa Ninguém quer passar pelo processo, né? Pois Em é. qualquer parte da vida, né? E é muito, às vezes a corrupção que você está falando, às vezes não é só todo, não é só todo. financeiro no todo. E como que vocês lidam com o caso, assim, a gente sabe que o Brasil hoje está passando um período muito forte na política, né? Os brasileiros estão insatisfeitos com o governo atual. Em caso, vocês já defenderam, assim, políticos empresários? E você vê que o cara tá errado lá e você tem que defender ele até o fim? Ou vocês já chutaram o balde? Vou chutar o balde, esse cara não vale nada. Já aconteceu isso com vocês? Eu quero saber, assim. Em casa que você está falando? Vamos supor, você pegou, assim, um caso de um político que é empresário, né, tem uma empresa, e ele usava essa empresa para lavar dinheiro, por exemplo, laranja. E aí você sabe a verdade. E como que é defender alguém que está errado, mas você tem que defender essa pessoa? Olha, aí a gente trabalha muito com a ética, né? E com o que a lei manda. Então, a gente faz o que a lei manda, né? Infelizmente, a gente é profissional. Infelizmente, não. Felizmente, a gente é profissional e a gente tem que fazer o que a lei manda. Se a prova aponta para esse lado, a gente tem que fazer o que a prova está apontando. Então, a gente vai apresentar as provas. Eu não posso incriminar o meu cliente, né? Aí eu vou estar sendo antiética, eu não posso fazer isso. Salvá-lo, né? Então eu vou ter que salvá-lo e a outra parte é que tem que fazer o trabalho dela, né? Tem que incriminá-lo. Então eu vou defender o meu cliente, eu vou fazer a minha parte como... Fazer a parte justa, né? Para a justiça para o cliente. É a mesma coisa que a gente brinca muito com os criminalistas, né? Com os advogados criminalistas. Nossa, como é que você vai defender todo mundo... Uma hora pergunta isso para um criminalista. Como é que você vai defender um cara que matou, que esquartejou? Aí eu tenho um amigo nosso que fala, gente... É um posicionamento difícil, né? É muito difícil. Né? Só que a lei fala, né, o conceito de você existir advogado é porque todo mundo precisa de uma defesa, né? De um processo legal. Então, todo mundo precisa passar por um processo para não acontecer injustiça. Porque, assim, lá atrás não, né? Hoje em dia, muita gente é presa injustamente. Então, se você não tem um advogado justamente para olhar as provas, as pessoas vão continuar e muito mais a serem presas injustamente. Então, se você não tem a figura do advogado para que o processo seja transparente, que as provas sejam realmente avaliadas, você vai ter muito mais injustiças do que existe hoje. Porque lá no nosso escritório nós somos especialistas nas nossas áreas, mas nós pegamos todas as áreas com outros advogados. E, inclusive, nosso escritório teve um caso de criminal de um rapaz que ele foi preso injustamente. Ele era portador de meningite, tem as características não. Ele tinha um lado do corpo paralisado, aí puxava um pouco da perna e tal, e ele foi preso porque alguém reconheceu ele numa foto na delegacia, mostraram na delegacia uma foto e falou assim, foi ele mesmo que fez latrocínio, roubo seguido de morte, né? E aí ele foi preso sem outras provas. Não encontraram com ele a arma, não encontraram com ele os bens subtraídos. Isso não pode, né? Foi preso 1 ano depois do que aconteceu o fato. E assim, chegaram na casa dele, um oficial de justiça falando que ele estava com mandado de prisão. Ele se apresentou na delegacia falando, olha, estiveram lá em casa, eu gostaria de saber o que está acontecendo. E naquele momento ele foi preso. Então ele ficou preso por 1 ano até chegar no processo. Aí ele nos contratou, foi quando a gente levou o processo a conhecimento, né, de que ele tinha sido preso ao juiz. E nisso desenrolou o processo, ele foi condenado a 54 anos. Nossa. E foi uma o processo, assim, toda errada. Muitas falhas, né? Porque os processos no Brasil demoram muito. Porque existem processos. Sim, mas você acha que os juízes de hoje
de cada vara, assim, não escolhe um processo para decretar? Vou analisar isso aqui. Porque a gente sabe que tem as pastas de processo. Eles não escolhem o processo que eles querem defender? Gente, tudo é possível. Só que, assim, é difícil a gente falar isso porque é muito processo, é pouco funcionário. Então, assim, a gente tem que entender todos os lados. Isso aí pode existir? Pode. Mas também a gente tem que entender o lado humano. É muito processo sendo distribuído e de forma desnecessária. Se fosse feito um pouquinho... poucos advogados? Não, tem muito advogado. Só que assim... Mas qualificado não tem. Olha só, esse processo específico, se fosse um pouquinho mais de investigação, esse processo não teria dado no que deu. A gente teve que... Esse rapaz, ele foi condenado. E a gente teve que fazer mais 1 ano de trabalho para fazer uma apelação para lá, em segunda instância, o rapaz ser totalmente inocentado. Para que o rapaz ficou preso 2 anos? Para que o processo se arrastou 2 anos? Teve que ir para a segunda instância para ele finalmente ser reconhecido inocente. Não precisava. E como que vocês enxergam o futuro do direito no Brasil? Daqui 3, 5, 6 anos. Você acha que... Cada vez mais específico. Se o advogado hoje que está se formando não meter realmente, como a Aliciane fala, com medo... Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Se especializa, estuda e não fica assim restrito... ele tem que se especializar, mas o que for assim aparecendo, ele tem que abraçar, né? Se ele vê uma oportunidade, ele não tem que ficar com medo, ele tem que se especializar naquela oportunidade e encarar, né? Até estava na escola da minha filha, a diretora, na reunião que teve, ela falou assim, hoje nós estamos formando crianças para profissões que nem existem ainda. Profissões que a gente... Futurísticas, né? Hã? Profissões futurísticas. Né? E o direito é isso. O direito, hoje em dia, tem a área família, a área trabalhista, a área empresarial, a área tributária. Mas, a partir do ano que vem, daqui a 2 anos, a gente vai ter áreas totalmente diferentes. Hoje a gente vê que tem leis da Carolina Dickmann em relação à parte de internet. Então, tá vindo leis diferentes, leis novas, porque o direito tecnologia também, né? Sim. A tecnologia veio para mudar o mundo, né? O direito é isso. Todas as áreas vão mudar, né? Tem que se adaptar ao mundo a gente tem que do digital. Se adaptar e se especializar, né? Isso, então é crescer junto com as oportunidades, vendo as brechas, hoje em dia as startups estão crescendo muito, então tem muitos advogados indo para esse lado das startups, então tem muitas coisas acontecendo, então tem muitas oportunidades. O direito hoje é um leque de oportunidade. E você está falando de oportunidade, você que está nos assistindo, você quer uma oportunidade de realmente baixar a conta de luz, a Paula tem a solução para você, não é mesmo, Paula? É isso mesmo, você que está aí com a conta altíssima, tem como ter um desconto. Mas basta você querer, né? Hoje em dia as pessoas querem, mas têm medo. O novo, ele sempre dá um pouquinho de medo, mas a gente, como a Aliciane acabou de falar, tá com medo, vai com medo mesmo. Então, só chamar a gente no privado que eu vou dizer como. Se liga nessa dica. Gente, quero saber de vocês o seguinte. Para aquelas pessoas que estão começando no direito, né? Porque eu sei que a caminhada é árdua, né? É difícil demais. Vocês passam por cada, assim, perrengue, né? Tem que aturar muita coisa. 5 anos de faculdade, mais a prova da OAB, que são 2 fases, não é fácil. E eu quero que vocês olhem para a câmera e falem assim para as pessoas que estão começando. Qual o conselho que vocês dariam para ela? Qual o erro que vocês tiveram no passado que vocês não querem que essas pessoas de hoje repitam esse erro? O que vocês diriam para elas que estão começando agora? Olha, se prepara para a OAB ainda na faculdade, façam cursos voltados, específicos para a OAB, faça o TCC o quanto antes também. E não deixe acumular tudo para o final da faculdade, não né? deixa. Porque aí vem OAB, vem TCC, vem um monte de coisa, você termina se assustando, atolando, né? No final, que é o momento que você deveria estar curtindo, né? Que estou acabando mais uma fase. Então, hoje você pode fazer a OAB no 9º período, então já garante no 9º período. Faz o TCC antes disso. E vocês estudam até hoje, né? Porque a atualização... A gente faz pós toda hora.
Não Poxa. para nunca. Não para, porque Fica se atualizando, o direito é dinâmico. Então, tem leis novas, tem um monte de coisa nova. Então, a gente tem que estar sempre atualizado. E pensar que acabou a faculdade, não. Vai continuar estudando, vai continuar lendo. E o direito é muita leitura. Então, você tem que continuar lendo, tem que continuar sempre se renovando. Não dá para parar. E a dica que eu dou é isso, é ser proativo, buscar estagiar. É muito bom estagiar. Escritório pequeno, que você vai pegar diversas coisas para fazer, você não vai ficar restrito a fazer. Escritório grande, você só vai fazer contestação, né? Muitas das vezes. Resumo da contestação, mas um escritório pequeno você vai fazer diversas coisas, então você vai abrir um leque de oportunidades, né? É No isso. escritório lá de vocês têm essa oportunidade, vocês dão essa oportunidade para estagiários, e né? até para procurar, né? Por vocês, No momento a gente está sem, mas já tivemos algumas pessoas maravilhosas que saíram de lá e ficaram amigas da gente. No momento a gente não está contratando, calma, mas a gente vai abrir oportunidade. Ter pé no chão, saber onde que querem chegar. E o que inspiram vocês a continuar nessa área? É fazer o que a gente gosta, né? E o escritório, ele está há 5 anos, então ele está sempre se consolidando. Então, a gente quer que ele perdure, né, para os nossos filhos, né? Então, a gente tem todas as decisões, a gente tem que fazer com muita certeza. A gente não tem como errar, né? A gente não tem essa chance. Que o erro no direito é uma coisa muito forte, né? Exato. A cobrança é A maior, cobrança né? é bem grande. E você, A gente não está aqui para brincar, né? o que você acha no nosso cenário atual de ser o contrário? Vamos supor, o marido paga a pensão. E se fosse o contrário? Não, eu acho que hoje em dia está muito equilibrado, né? Eu tô falando muito essa palavra hoje, né? Homem, não, mais para o homem, por ser homem. Porque eu vejo que quando a guarda é compartilhada, quem fica mais com a criança é a mãe. Eu vi um vídeo seu, muito interessante, que você fez uma juíza, interpretou uma juíza, e você interpretou uma mãe. Que você fala que você que paga as contas, você que trabalha, então o marido não faz nada. Algumas vezes, infelizmente... Como seria essa situação, assim? O marido, ele pode ser cobrado da mesma forma que a esposa cobra ele? Sim, hoje em dia o direito é muito equitativo, né? Você é muito equilibrado, muito justo para as duas áreas. Tanto para a mulher quanto para o homem. A guarda, hoje em dia você fala, mas um homem, né? Mas a guarda para vir para o cara, para o homem, é mais difícil. Gente, hoje em dia o equilíbrio no direito tá muito certo, tá muito justo. Não é só porque a mulher tem preferência por ser mãe. Não, hoje em dia o pai também é visto como uma figura importante. Tanto mãe quanto pai são figuras importantes para uma criança. Para o desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo de uma criança, precisa de ambas as figuras. Então, hoje em dia, os juízes estão vendo isso. Estão vendo... Não. O pai, tanto o pai quanto a mãe. Por isso que a guarda compartilhada tem sido o regime melhor, né? A guarda melhor adotada hoje no ordenamento jurídico brasileiro é esse. Por quê? Vê que tanto o pai quanto a mãe são importantes para o crescimento da criança. Hoje, a guarda unilateral tem sido se não der certo a guarda compartilhada, vamos para a guarda unilateral. Se não estiver rolando mesmo. Então, é o último caso, guarda unilateral. Tanto para o pai quanto para a mãe. Isso daí é visto de forma igualitária. Então, a guarda compartilhada tem sido a melhor forma, tem sido a melhor escolha. Então, hoje eu falo para os meus clientes, tanto quando eu pego o lado da mãe quanto eu pego o lado do pai, que a guarda compartilhada é o melhor. E ambos têm que participar da criação do filho. Ambos têm que ver a importância de que a criança precisa tanto do pai quanto da mãe. Não hoje em dia está muito na moda falar da alienação parental, né? A alienação parental tá na moda, todo mundo quer entrar com a alienação parental. Mas a alienação parental é quando você impede a criança de estar com o outro.
Quando você realmente bloqueia. Não é, teve um caso, tô com um caso desse que o pai tá dizendo que a mãe tem alienação, tá dando alienação parental pro filho porque ela tentou mudar o final de semana. Gente, é parte do convívio. Tem o final de semana que você não... vamos negociar um final de semana porque eu vou viajar, eu tô de férias, eu posso ficar com ele nesse final de semana de vez de você? Isso é normal, não é porque mudar um final de semana não vai dar uma alienação parental para aquela criança. Porque faz parte da dinâmica de um relacionamento entre pai e filho, entre a mãe e filho. Então, é normal. Agora, quando você bloqueia, não, eu não quero mais que meu filho tenha convívio com o pai ou com a mãe, aí sim é uma alienação parental, aí sim é caso de se entrar com ação de alienação parental, ver mais a fundo esse caso. Mas hoje eu acho que está muito igualitário. Está muito justo o direito em relação aos pais. A parte psicológica está vindo muito, né? Os estudos, né? Com as psicólogas, com as psicopedagogas, com a parte social mesmo do jurídico, está sendo muito benéfico. Porque hoje tem um estudo com psicólogos, tem estudos dentro por exemplo, tem um caso que eu estou pedindo que seja feito um estudo psicossocial da criança, para poder ver se realmente está tendo alienação parental, se realmente está tendo a convívio entre o pai e a mãe está sendo bom para a criança. Então, hoje o interesse do menor é que é visto em primazia. Hoje o interesse do menor é a melhor coisa para a criança, né? O juiz olha o interesse do menor. Então, isso aí é fundamental, isso aí é uma vitória para a gente, para quem está trabalhando nesse ramo, né? Quando a gente olha, vê que a criança está sendo bem estruturada, está crescendo, bem guiada, a gente fica feliz. Bacana. A gente quer agradecer vocês pelo esse bate-papo maravilhoso, né, Paula? Que experiência. Vou te falar que é a primeira vez que eu converso com um advogado, assim, cara a cara. Ai, meu Deus. Mas que honra saber, né, aprender muito. Depois a Paula pode falar, mas quero agradecer a vocês por participar do nosso podcast. Prazer vocês foi são nosso. sempre bem-vinda aqui no podcast. Eu quero que vocês olhem para a câmera e deixem uma mensagem para quem está nos assistindo. Como procurar vocês, ainda mais na parte empresarial, né, que Sim. no cenário que vivemos, você falar um pouquinho, a parte também do direito da família. Quero que vocês se divulguem, falem de vocês, falem do telefone, do Instagram, das redes sociais, né, onde encontrar vocês. Isso é muito importante. Cavalcante Rodrigues, né? Nosso Instagram cavalcanterodrigues.adv é o nosso Instagram. Lá tem nosso contato também, tanto pessoal como o WhatsApp também da gente. Nós, como falamos, atendemos online, precisando em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Pode entrar em contato com a gente que a gente vai te atender. E como a gente prioriza atendimento personalizado, atendimento artesanal. Nós vamos conversar com você, não vai ser estagiário, não vai ser ninguém por trás, mas a gente mesmo. E a gente preza muito isso, né? Aliciane, manda um recado para os empresários que estão assistindo você. Fique ligado, porque assim, as normas trabalhistas, elas estão bem pesadas, elas são duras, e os juízes, assim, eles vão mais para o trabalhador, que na teoria é o hipossuficiente, né? Então, a gente tem que estruturar a empresa, tem que ficar olhando realmente para as verbas se estão recolhidas certinho, e chama a gente para verificar isso. A prevenção é sempre a melhor coisa, né, gente? Bacana. Paula? É isso, né? Agradecer vocês pela participação, foi muito bom. Bom que a gente aprendeu também um pouquinho, Muito né? bom. Tanto da parte trabalhista quanto familiar também. É um prazer enorme ter vocês aqui. Obrigada. Desejamos sucesso para vocês, que vocês possam trilhar um caminho ainda mais aí de sucesso. Tem anos e anos pela frente ainda e que o Brasil possa reconhecer vocês mais ainda. Muito obrigado e sejam bem-vindas, tá? Obrigada. Até a próxima.